Você já separou um tempo para refatorar um código sem saber muito bem como fazer isso exatamente e qual deve ser de fato o resultado desse trabalho? Já comentou um bloco de código gigante em vez de deletar só por garantia? Então esse vídeo aqui é para você. No vídeo de hoje a gente vai pôr um pezinho no mundo da refatoração. Vamos entender o que é, quando utilizar, quando não utilizar e nesse caminho fazer algumas reflexões. Então já duplica aquele método que é quase 100% igual ao requisito que você vai implementar, só para não correr o risco de quebrar o original, que o vídeo já vai começar. Olá devs, eu sou Bernardo Lobato e hoje vamos pedir licença para entrar nesse mundo da refatoração. Planejei uma série sobre esse assunto aqui no canal, caso a nossa comunidade aqui tenha interesse e o YouTube fizer uma boa entrega. E se você acha que sabe tudo sobre esse assunto, acompanhe até o final que pode ser que eu tenha uma ou duas surpresinhas para você. Mas vamos do começo. Você sabe primeiramente o que é refatoração? Antes da gente continuar com qualquer tipo de definição, vamos de historinha. Imagine que você, como um consultor ou um desenvolvedor sênior, chegue num projeto agora e seja o responsável por dar andamento ali às demandas do dia a dia daquele projeto. Você, dentro do seu estudo, vai observando que cada funcionalidade leva cada vez mais tempo para ser entregue e se embrenha no código para tentar entender por quê. Percebe que, apesar de ter uma estrutura de classes bem definida e uma arquitetura inicial bem implementada, essa estrutura está confusa, há muitas classes sendo sobrescritas, muita biblioteca compartilhada sem muita necessidade, várias subclasses com código duplicado, fazendo com que alterações em determinados componentes sejam feitas em diversos arquivos diferentes. Você, como um bom profissional, alerta a liderança que o ideal seria estudar um pouco mais o código e reescrever algumas classes desse sistema, pois o design está sendo degradado conforme novas funcionalidades vão sendo adicionadas. O seu gerente dá pouca importância e diz que isso vai ser colocado como débito técnico e que será feito em algum momento no futuro. Afinal, o código funciona bem e essas alterações seriam só para que o código tivesse um melhor aspecto. Será mesmo? Essa história lhe parece familiar? De acordo com o que foi apresentado dentro da historinha, é justificável dizer que o gerente está errado e que o consultor estava certo? O que você acha? O que você estava sugerindo como consultor era uma refatoração em partes do código para que novas alterações pudessem ser feitas com mais eficiência, mas a gente já chega lá. Agora sim, vamos falar um pouco sobre definição. Refatoração é o processo de modificar um sistema de software de modo que não altere o comportamento externo do código, embora possa alterar algumas vezes drasticamente sua estrutura interna. Em suma, você está melhorando o design do código depois que ele já foi escrito. Agora vamos parar um pouquinho para refletir sobre essa definição. Acho que temos dois grandes conceitos, dois grandes pilares aqui que podem ser explorados. Um é o que diz que não se altera o comportamento externo do código, ou seja, a refatoração não deve, em nenhuma hipótese, ser feita enquanto se adiciona funcionalidades novas no sistema ou se altera uma funcionalidade existente. Parece estranho, né? Parece que eu estou falando besteira? Mas não desiste do vídeo ainda que já eu volto aqui para falar um pouco melhor sobre isso. O outro ponto é onde diz que ele pode e deve alterar a sua estrutura interna. Isso pode ter grandes implicações positivas, como por exemplo, melhoria contínua do design e da arquitetura do projeto, sem que esta vá se degradando no decorrer do andamento das entregas. Acho que uma primeira reflexão que a gente pode fazer nesse momento é a seguinte: um sistema pode começar com um design e uma arquitetura bem feitos e bem implementados e com muito boa vontade. Porém, com o aumento das entregas, diminuição de cronograma, é muito comum que as entregas passem a atropelar devagarinho aquele design bem pensado, diminuindo gradativamente a qualidade do código como um todo. Faz sentido? E a partir disso, de repente, inferir que um programa com design ruim é difícil de ser entendido e alterado por humanos. Um compilador não se importa se o código está bonito ou está feio, mas o humano sim. Dessa forma, esse sistema é difícil de ser mantido, difícil de ser alterado, pois é difícil identificar todas as partes que precisam de alteração. Portanto, há uma boa chance de introduzir bugs nesses casos. Vai ao encontro de tudo que falamos aqui quando o assunto é arquitetura de software.
Para a gente entender como tudo isso pode acontecer no mundo real, vamos tentar ver um exemplo um pouco mais voltado para um dia a dia de um desenvolvedor. Na Sprint 1, o projeto é um brinco, você tem uma classe chamada Order Processor que faz exatamente o que o nome diz. Ela recebe o pedido, cobra no gateway e salva no banco. O design está limpo, coeso e fácil de testar. Aí o projeto cresce. Na Sprint 5, o negócio precisa de frete internacional urgente devido a um requisito novo que surgiu. O desenvolvedor, pressionado pelo prazo, pensa: é só um if rapidinho aqui dentro, não vai machucar ninguém, e coloca a regra ali mesmo. E na Sprint 20, depois de 3 alterações de escopo, 2 trocas de equipe, 4 hotfix na sexta-feira à noite, aquela classe virou um monstro. É a chamada God Class. Ela valida cupom, calcula imposto, checa fraude, dispara evento para o Kafka. O design original foi soterrado por esses puxadinhos. O desenvolvedor da Sprint 20 não é necessariamente ruim, ele só está tentando sobreviver aos prazos e como aquele código já não estava ali às mil maravilhas, estava fazendo aquele padrão que acabou sendo adquirido com o tempo. Mas o resultado é um código que agora todo mundo tem medo de tocar. É aí que a refatoração oportuna deve agir, no decorrer do processo de desenvolvimento. Mas quando o código já está nessa situação, como eu posso garantir que a minha refatoração não vai ser uma pioria? Ou seja, algo que além de não melhorar o código, vai acabar quebrando alguma funcionalidade que já funciona perfeitamente. E aqui eu vou tocar novamente naquela tecla dos testes automatizados. Para não se introduzir bugs em código refatorado, acredito que de longe a melhor maneira é ter uma boa cobertura de testes automatizados, testes unitários, testes de integração e outros. Aqui, o importante é que esses testes sejam próximos ao desenvolvedor, no dia a dia dele, e que sejam baratos de serem rodados. Por exemplo, um teste end-to-end pode ser mais custoso e demorado para rodar, portanto, pode não ser a melhor opção quando a gente está ali refatorando. Aí na tela eu mostro a pirâmide de testes, que mostra mais ou menos a hierarquia de testes dentro de uma aplicação. Os testes na base da pirâmide são os mais simples e rápidos de rodar, por isso devem existir em abundância. No caso da refatoração, focamos nessa base da pirâmide. Se você achar interessante, eu posso iniciar uma série sobre testes aqui no canal. Acredito que vai ser muito produtivo, pois é um assunto muito interessante. Se o seu código não tem testes, a melhor maneira é você mesmo criá-los. Não precisa criar para o projeto inteiro, mas pelo menos para aquela funcionalidade específica que você está refatorando. Uma vez que você tenha mapeado o comportamento real daquela funcionalidade, a maturidade da refatoração vai ser muito maior, permitindo alcançar seus objetivos de maneira muito mais clara. Hoje em dia, as linguagens mais populares possuem uma facilidade imensa na criação de testes unitários e de integração. Invista um tempinho pensando sobre isso. No nosso vídeo anterior, eu falo já um pouco sobre testes, mas ali no contexto do código legado, o que acaba não fugindo muito da proposta desse vídeo aqui também. Eu vou colocar ele linkado aqui em cima. E se esse conteúdo está fazendo sentido para os problemas que você enfrenta no seu projeto, no seu dia a dia como desenvolvedor, não esquece de deixar aquele like e conferir sua inscrição e se as notificações estão ativadas. É a forma mais rápida que o YouTube entende que esse papo mais aprofundado é relevante para a nossa comunidade, combinado? Voltando para o vídeo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de refatoração. Primeiramente, sem discussões, esse deve ser um processo simples, deve ser rápido. Nesse vídeo não vou trazer detalhes sobre como refatorar um código ainda, esse vai ficar para um vídeo um pouco mais à frente. Mas o que eu acho importante a gente falar aqui é que sua refatoração deve ser feita em passos pequenos. Eu, no ofício de desenvolvedor, já caí diversas vezes nessa armadilha, a de refatorar um módulo por completo de uma vez só. Nesse caso, a chance de se ter um código incompleto que não entregue nem refatoração, nem nova funcionalidade é grande. Cria-se uma branch com o código que está sendo refatorado e na main o projeto vai continuando normalmente. Pense na loucura que vai ser esse merge com a tal refatoração, caso algum dia ela termine. A refatoração está ligada diretamente à aplicação de pequenos passos que preservam, mais uma vez, o comportamento atual do sistema. Ou seja, durante a refatoração, eu não posso ter um estado do sistema inconsistente. O processo de refatoração deve permitir que eu pare a qualquer momento ou pouquíssimo tempo depois, sem nenhum prejuízo para o comportamento externo do meu sistema. Isso é bem importante. Se sua refatoração está deixando, mesmo que temporariamente, o sistema quebrado,
por muitas horas ou dias, cuidado. Essa pode ser uma red flag gigante no seu processo de refatoração. Tá, mas e se eu tiver um bug que eu encontrar dentro desse processo? Eu mantenho ele lá, eu corrijo? O que você acha? Martin Fowler, no seu famoso livro Refatoração, Aperfeiçoando o Design de Códigos Existentes, acha que sim, no caso de um bug conhecido e provavelmente já priorizado, você deixa ele lá. Lembre-se que a ideia que eu estou tentando mostrar aqui é que a gente deve reproduzir o comportamento externo exato que eu tinha no início do processo de refatoração. Embora, no caso de eu encontrar um bug ainda não conhecido e mapeado, enquanto eu estou atuando na atividade de refatoração, pode até ser coerente que eu faça a correção nesse momento. Mas aqui é claro que eu preciso ter certeza absoluta que é um bug mesmo, que é um bug real. Mas isso não seria muito preciosismo? Ora, se eu já estou com a mão na massa, por que eu não corrijo logo de uma vez? Agora sim eu vou voltar ao ponto que eu disse que a refatoração não deve ser feita enquanto se adiciona funcionalidades novas no sistema. Kent Beck criou a metáfora dos dois chapéus. Quando se está desenvolvendo software, divide seu tempo em duas atividades distintas: adicionar funcionalidades e refatorar. Quando se está adicionando funcionalidades, não se deve refatorar. E quando se está refatorando, não se deve adicionar funcionalidades. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar um link para um artigo que ele fala sobre isso. Quando eu estou com um chapeuzinho de adicionar funcionalidades, avalia-se o progresso acrescentando teste e fazendo-os passar. Quando se está refatorando, com o chapeuzinho da refatoração, o objetivo é somente reestruturação de código, sem acrescentar nenhuma funcionalidade, preferencialmente sem alterar nenhum dos resultados esperados nos testes já existentes. No processo de desenvolvimento, essa troca de chapéus pode durar algumas horas ou mesmo alguns minutos. O importante é que se tenha consciência de qual chapéu se está utilizando naquele momento e na diferença que isso faz enquanto a gente está ali com a mão na massa. Você toma esse cuidado quando está refatorando? Mas, como tudo que envolve arquitetura e design de software e programação, refatoração não é uma bala de prata. No geral, é uma excelente ferramenta que pode ser utilizada para manter um bom controle sobre o código. Eu vou elencar aqui algumas situações em que a refatoração pode ser uma boa ideia dentro do processo de desenvolvimento. E mais para frente aqui no vídeo, algumas situações em que não é tão boa ideia assim. Primeiro, melhorar o design do software. Acho que esse é o ponto principal aqui do vídeo, mas acho que dá para aprofundar um pouquinho mais. Conforme já comentei, quando novos comportamentos são acrescentados no sistema sem o devido cuidado, o design deste tende a começar a cair em decadência. Isso, feito muitas vezes, vai gradativamente prejudicando o estado interno do seu código e com o tempo pode se tornar cada vez mais difícil de manter e de orquestrar essas mudanças. Assim, com a refatoração constante, ela permite que a gente diminua ativamente essa degradação. Segundo, aumenta a manutenibilidade. Esse aqui até entra como um complemento do anterior. Podemos dizer que, geralmente, quando o código está refatorado, ele é mais legível, não? O ponto mais importante aqui é enfatizar que o código refatorado se torna mais inteligível para o desenvolvedor que vai pegar esse código no futuro. E acredite, muitas vezes esse desenvolvedor acaba sendo você mesmo. E você vai agradecer o seu eu do passado por ter pensado nisso. Terceiro, ajudar a encontrar problemas. Quando me embrenho no código para entender o que ele faz, eu acabo entendendo melhor sua estrutura interna e suas regras de negócio, o que pode ser uma boa maneira de encontrar comportamentos inesperados ou bugs, né? E encontrar as devidas soluções. E quarto, entregar o software mais rapidamente. Tudo isso acaba contribuindo para que a entrega do software seja feita mais rápida. Mas isso não parece contraintuitivo? Será que o tempo que eu levo fazendo a refatoração do meu código não aumenta o meu tempo de entrega? Esses gráficos que você está vendo aí na tela foram tirados do livro do Martin Fowler e eu acho que eles são autoexplicativos. Quando colocamos esforço e um bom design interno de código, estamos aumentando sua qualidade e, por consequência, diminuindo o tempo que novas features são acrescentadas. Uma vez que acrescentar uma funcionalidade em um código bom, em um design bom, com uma arquitetura muito bem definida, acaba sendo sempre mais rápido. Mas e agora? Qual o momento real em que a refatoração deve ser feita?
Acredito que, conforme já falado, seria durante a própria atividade de desenvolvimento, enquanto se coda. Deve ser uma atividade que deve se conectar ao seu fluxo de trabalho. Dentro dessa possibilidade, eu destaco 2 pontos que acho interessante a gente detalhar um pouquinho melhor. Um dos melhores momentos para se refatorar um código é imediatamente antes de se adicionar uma nova funcionalidade. Imagine que você deve implementar um novo requisito, mas que já existe um comportamento muito próximo ao que deve ser adicionado já dentro do seu sistema. Você poderia simplesmente replicar o método ou aquele código e substituir os pontos em que não seriam interessantes nessa nova funcionalidade que você está implementando. Isso pode ser bem ruim, pois uma vez que esse comportamento geral precise ser alterado em um requisito futuro, a gente vai precisar alterar nos 2 lugares, o que não é nem de longe o ideal. Inclusive, a gente vai ter que sair procurando ali dentro do sistema mais lugares que compartilham essa funcionalidade, se a gente não tem a segurança de ter o nosso código bem claro de que aquela funcionalidade só existe ali naquele ponto. Quando você passa muito tempo encarando um código sem entender muito claramente o que ele faz, lógica confusa, código duplicado, etc. Aqui é importante termos o bom senso de não perdermos um tempo muito grande nessa refatoração. E se exigir um pouco mais de esforço, como mais horas ou dias, aí sim, mapeá-la para um débito técnico que pode ser corrigido num futuro mais oportuno. Dentro do contexto da refatoração, a gente chama esses tipos de refatoração oportunistas, pois elas devem se aproveitar de atividades que já vamos fazer de qualquer jeito no código e já se encaixam automaticamente no processo. Além desse, temos também as refatorações planejadas, que envolvem revisões de código e outros processos que, infelizmente, eu não vou abordar nesse vídeo aqui, pois são bem mais raras. Mas deixa um comentário se quiser que eu fale sobre isso num vídeo futuro. Ok, mas e quando eu não refatorar? Já que eu disse que não é uma bala de prata. Com tudo que foi falado aqui, pode ter sido dada a impressão de que sempre existe a recomendação de se refatorar um código, mas isso não é bem verdade. Existem situações em que simplesmente não vale a pena, como por exemplo, situações em que um algoritmo complicado, muitas vezes proprietário, que funciona desde a primeira versão do sistema e que, apesar de feio e confuso, não é necessário alterar naquele momento. Então a gente deixa lá quietinho por enquanto. A refatoração só é útil e trará vantagens se eu precisar entender internamente como aquele código funciona. Uma outra decisão complicada é quando é mais fácil reescrever aquele trecho de código completamente do que refatorar. Tomar essa decisão pode ser um pouco arriscado, uma vez que, para se ter a noção que o código é difícil de refatorar, é preciso se debruçar sobre ele por algum tempo e aí sim finalmente compreender a dificuldade dessa alteração, dessa refatoração. Um dos pontos recorrentes quando se fala de refatoração sempre envolve a gestão. Como, no papel de desenvolvedor, eu devo informar a gestão que uma parte de tempo desprendido naquela atividade será utilizada para refatoração. Pode ser comum, principalmente se sua gestão não tem um pé no técnico, que esse tipo de atividade seja desencorajada. Nesses casos, a minha solução é simplesmente não informe. Vai lá e faça. Como já tratamos mais cedo nesse vídeo, a refatoração idealmente está incorporada no trabalho do desenvolvedor, na hora de adicionar funcionalidades. Adicione algum tempo ali na estimativa para refatorar, assim como você já faz quando cria testes unitários, etc. Agora, se a sua gestão é mais técnica, a refatoração é até influenciada e pode ser discutida mais abertamente. Talvez um ponto interessante que pode ser estressado e abordado é quando uma refatoração deve virar débito técnico e ser priorizada, ao invés de ser incorporada no fluxo normal ali do dia a dia do desenvolvimento. Acho que esse é um bom ponto que você pode refletir junto à sua liderança. Mas no fim das contas, a grande mensagem que eu queria deixar é que refatoração é sobre manter a capacidade do software continuar evoluindo sem se degradar. Todo sistema em geral começa organizado. O problema é que a cada nova feature, a cada hotfix, a cada prazo apertado, esse design vai se degradando um bocadinho. E se ninguém cuidar disso, chega um momento em que qualquer alteração vira um sofrimento. Por isso, refatorar não devia ser visto como um projeto separado. É uma habilidade que faz parte do trabalho de quem desenvolve software profissionalmente. Portanto, a partir de agora, toda vez que você abre um arquivo para implementar uma nova funcionalidade, você está diante de uma escolha. Você pode deixar aquele código um pouco melhor
ou um pouco pior do que encontrou. No longo prazo, são justamente essas pequenas melhorias que fazem toda a diferença. A refatoração é um hábito que deve estar no dia a dia de todo desenvolvedor que deseja evoluir na profissão. Lembra do consultor da nossa historinha lá do início? Agora você consegue responder aquela pergunta? Se esse vídeo aqui te ajudou a entender melhor o que realmente é refatoração, peço mais uma vez que deixe aqui seu like, porque isso ajuda muito o canal e mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo vale a pena ser recomendado. E vamos interagir aqui nos comentários. Qual foi a pior refatoração que você já fez? Aquela que parecia simples, acabou virando uma aventura de vários dias ou semanas. Ou então aquele código que você começou a refatorar, acabou que nunca terminou e teve que jogar a branch fora. E se você não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, porque essa foi só a introdução do tema. Se o vídeo tiver um bom engajamento, nos próximos eu quero entrar um pouco mais na parte técnica. A gente vai falar sobre Code Smells, técnica de refatoração, catálogo de refatoração Smart Folder, como refatorar com segurança usando testes e várias situações que aparecem no dia a dia de todo mundo que desenvolve software com qualidade. E mais uma vez agradeço aqui a sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo.